Oi meninas, bom dia. Então vamos lá. Agora, depois de tudo que aconteceu com ela, né, a gente lembra certinho daqueles momentos de crise, daquela sucessão de problemas numa pancada só, como se fosse uma onda do mar, sabe? Que vem tudo numa sequência só, uma bateria de coisas que encheu a mente dela com problemas. Então agora a gente vai para a parte do nascimento, né? Porque aquela dor, ela compara a dor do parto, né? Que ela engravidou daquele sonho, passou pelo processo de gestação e aí chegou o parto, que ela recebeu aquela bateria de informações negativas, ruins, aquelas crises que mexeram com o emocional dela, que abalaram a fé dela, que conseguiram abalar a fé dela, que ela chama de dor do parto. E agora veio o nascimento. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Os 3 meses seguintes foram os mais horríveis da minha vida, né? Então todas aquelas informações que ela recebeu em relação à filha dela, em relação à mãe dela, não sei se vocês estão se recordando, foram 3 meses horríveis. Minha fé, do tamanho de um grão de mostarda, resultou em meses de trabalho árduo, dia e noite, em meio à crise de minha filha. Lembra que a filha dela recebeu o pedido de divórcio do esposo? A enfermidade séria da minha mãe e a saúde fragilizada de meu marido, que o marido dela estava passando também por uma cirurgia cardiovascular, não sei se vocês lembram disso, e a mãe dela corria risco de vida. Também estava debaixo de pressão para fechar a compra da mansão em tempo de cumprir os compromissos que havia assumido publicamente, lá na feira. Naquela feira que ela entregou a divulgação e recebeu a ligação do gerente do banco falando que não ia liberar o empréstimo para a pessoa comprar o terreno deles, para eles poderem comprar a casa. Viajei várias vezes entre o Rio e Califórnia, acho que é assim que fala, né? Para ver minha mãe. Fiz a viagem de 5 horas de carro até minha filha na Pensilvânia. Enquanto estava em casa, cuidei de meu marido, cujo estado de saúde era instável, e comecei a trabalhar na mansão. Parece loucura, mas creio que realizar trabalho braçal pesado foi meu mecanismo para lidar com desafios que estava enfrentando, né? Então, o laboral, o trabalho dela, colocar a mão na massa, arregaçar a mão, foi um mecanismo mesmo para lidar com o desafio. Foi um aval, né? Foi não sei se dizer, mas foi um suspiro. Você pegou nisso. Com a permissão do proprietário, comecei a reformar a parte externa da mansão, como se tudo estivesse correndo conforme programado. No topo de uma escada alta, raspava a tinta velha e descascava ao redor de algumas das 93 janelas, enquanto orava. Não ficarei amargurada nem ressentida se não conseguir comprar esta casa. Farei esse trabalho por amor para os próximos donos. Mas por favor, ó Deus, concede-nos um milagre para que consigamos comprá-la. Por favor, Senhor, providencia para que nosso terreno seja vendido. Que daí a compra do terreno ficou parada, né? O mês de agosto se aproximava rapidamente e as mulheres começavam a se inscrever para o nosso primeiro curso intensivo Experiência do Lar. Caí na real. Ainda não tínhamos dinheiro para comprar a mansão. Em forte desespero, aquele desespero que dá a impressão que Deus não existe, já sentiu esse desespero? Que por um minuto parece que a sua consciência tomada dá a impressão que Deus não existe? Acordei certa manhã às 5 horas, sem querer que o dia clareasse. Sem querer que amanhece. Sabendo que teria de tomar a decisão de não comprar a mansão. Todas as portas pareciam fechadas. Chorei, orei, e então ouvi uma voz dizendo: Primeiro livro de Crônicas. Abri a Bíblia em 1 Crônicas 28, do 20 ao 21. E o que estava escrito? Seja forte e corajoso, faça o trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor Deus, meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará durante toda a construção do templo do Senhor. Outros, com todo tipo de habilidade, se oferecerão para ajudar. Sabe o que é isso, gente? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a palavra de Deus a gente lê para conhecer a Deus. Então, no livro A Quarta Dimensão, lá do Pastor Chu,
ele fala que quando a gente está lendo a palavra, nós estamos conhecendo a Deus. E ele chama isso de logos, né? Não ele chama, mas tem esse nome. Tem essa nomenclatura. É logos. Daí existe a rema. O que é a rema? A rema é que quando uma palavra que está ali na Bíblia direciona especialmente para você em um momento da sua vida. Por exemplo, Pedro andou sobre as águas. Ele até cita esse exemplo no livro. Isso não serve para você hoje. Ah, hoje, Marília, vá lá e ande sobre as águas de tal rio ou de tal lago, né? Não é especialmente para mim. A gente lê a Bíblia e a gente vê Pedro e Jesus numa narrativa de milagre, porque Pedro andou sobre as águas até Jesus. Não que isso sirva para mim neste momento. Eu vou chegar lá na beira da represa de Joanópolis e vou falar, Deus, eu vou andar sobre as águas. Não. Mas existem momentos na nossa vida que nós possamos estar passando por uma situação e Deus falar, fulana, ande sobre as águas, metaforicamente. Tá com uma tempestade? Ande sobre a tempestade. Jesus está andando sobre a tempestade. Foi o que aconteceu aqui com ela. Deus deu uma diretiva para ela de um ponto-chave, de um ponto no versículo bíblico, que foi diretamente para aquela situação. Então ele falou com ela através da palavra. É uma rema do Senhor. Essa passagem foi tão específica que me deu esperança para prosseguir pela fé, enquanto tentávamos vender o terreno e preparar o exterior da casa para a inauguração em 1º de agosto. Apenas 10 dias antes da inauguração, recebemos a resposta. O terreno foi vendido e pudemos pegar a chave da mansão. 10 dias, gente. Ai, Senhor. Outro dia eu falei com uma amiga minha que está aqui no grupo, que ser crente só tem o modo emoção. Não tem o modo sem emoção, é só com emoção. 40 trabalhadores habilidosos de nossa região e mais alguns de outros do país vieram nos ajudar. Olha lá a promessa, que viriam pessoas ajudar. Todos trabalharam juntos para reformar a casa por dentro e por fora e prepará-la para receber nossas primeiras hóspedes. Em 2 de agosto de 2002, Marilyn e eu realizamos o primeiro curso intensivo Experiência do Lar, conforme havíamos programado. Foi como o choro de um bebê para sua mãe. Ai, que bênção, glória a Deus. Minha mãe hoje, com 94 anos, está bem de saúde. O casamento da minha filha foi restaurado. Ela nem entrou em detalhes, mas o casamento da filha dela foi restaurado. Partiu de um pedido de divórcio para a restauração do casamento. Ela e o marido compartilham a bênção de 10 netos até o momento. Nossa, e foi porção dobrada. Meu marido viaja pelo mundo pregando o evangelho. Sua saúde está perfeita. Mais de 1.200 mulheres se hospedaram em nossa casa para 4 dias de mentoria. O bebê recebeu o nome de Mansão Mentorial. Então é isso, gente. Ainda tem mais uma outra parte do sonho, mas eu vou deixar para amanhã, né? Olha que bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Ela não deu tantos detalhes, né? Mas a gente vê que valeu a pena, né? Que Deus honrou a fé dela. Honrou todas as coisas. Então, em nome de Jesus, eu deixo essa mensagem para você hoje. Deus vai te honrar. Ele vai te honrar. Escute a voz do Senhor. Faça o que Ele fala. Esqueça o que as pessoas estão falando, o que as multidões estão falando. Feche a janela para não enxergar o que está acontecendo. Escute apenas a voz do Senhor. Seja especialista em ouvir a voz do Senhor. Amém.